A Frente Parlamentar da Agropecuária está analisando com bastante preocupação a ineficiência do Plano Safra 2026-2027 do governo Lula. Conta pra gente quais pontos estão sendo mais criticados aí pela FPA. Pois é, Daniel, o Plano Safra foi lançado ontem no Palácio do Planalto e a queixa do setor do agronegócio é que o aporte oferecido pelo governo federal, apesar de superar os números do ano passado, e a cada ano sempre cresce mesmo, mas a gente tem que lembrar que a produção do nosso agro também se expande a cada ano, batendo recordes. E para isso é necessário o crédito de custeio. Uma das principais queixas do setor, inclusive o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, ontem conversei com ele e ele mandou para nós aqui uma resposta em relação a como ele avalia isso, né? Outro ponto também que deixou a desejar nesse aporte do governo federal é em relação ao seguro rural, que caiu pela metade. Então, os valores não chegam nem perto daquilo que o setor precisa para custear a próxima safra, né? A safra 2026-2027. Isso preocupa muito o setor, principalmente também a questão da taxa de juros, que continua alta, ou seja, os produtores cada vez mais se endividando, até porque o próprio seguro rural, que caiu pela metade, é justamente para isso, para que ele venha em alguns momentos de perdas em fator de crises climáticas e crises econômicas, o seguro rural serve para isso. No entanto, o governo federal não vem sendo parceiro do setor. Vamos ver o que disse, então, o presidente da FPA. Olá, deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, sobre o Plano Safra, anunciado no dia de hoje. A gente reconhece que houve um esforço por parte da equipe econômica para reduzir os juros lá na ponta para o produtor. O problema é que os recursos são insuficientes para o tamanho da produção agropecuária brasileira. Nós estamos falando de uma redução de crédito de custeio e comercialização de 414 bilhões para 384, ou seja, 7,2% de redução, justamente na modalidade que garante plantio, compra de insumos, manutenção da atividade produtiva, abastecimento, ou seja, o ponto mais crucial e mais importante do Plano Safra. Os investimentos, de fato, subiram 38%, de 101 para 140, mas a inclusão de 38 bilhões de reais de fundos que não fazem parte do escopo tradicional do crédito rural, né? Uma engenharia financeira que não resolve o problema do produtor, que precisa do crédito limpo lá na fonte para conseguir plantar. Outro ponto que nos assustou e nos decepcionou bastante foi a questão do Moder Frota. No momento em que a gente precisa de investimento para a compra e a renovação de equipamentos, redução de 54%. Vamos lembrar da AgriShow, do Show Rural, que já tiveram impacto grande nas vendas do maquinário. Agora o impacto maior ainda, o Moder Frota reduzido em 54%. Sem contar o programa de construção de armazéns, que é algo que é extremamente importante porque é o grande gargalo da nossa agropecuária, que é a incapacidade de armazenagem da nossa safra, teve uma redução de 28%. Nos recursos equalizados, redução de 14,7%, são 97 bilhões contra os 113 bilhões do Plano Safra anterior. E o seguro rural, né? Surpresa de 0 pessoas e surpresa para ninguém. Seguro rural vem sendo contingenciado ano após ano, esse ano mais um corte anunciado, que deve ser o menor seguro rural em 10 anos de anúncios de Plano Safras, alcançando apenas 2,69 milhões de hectares, ou seja, menos de 3 milhões de hectares plantados é o que tem disponível de seguro rural, principalmente no momento extremamente complicado de endividamento do produtor e uma previsão de um El Niño que pode dar impactos aí para a nossa cadeia produtiva. Ponto político disso tudo nos causou muita estranheza, ou não, né? Ou o fato simplesmente da demonstração do desprezo que tem ao setor. O presidente da República fez questão de anunciar que não participaria do lançamento do Plano Safra, para dizer que participaria única e exclusivamente do lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, querendo mais uma vez dividir o sistema agropecuário brasileiro, dizer que tem os bons e os ruins, os maus e os bons, e dizendo que aquela agricultura sim é a que vale. Para nós não há essa divisão. O grande sistema agropecuário do Brasil é uma coisa só, em que as pequenas, as médias e a grande propriedades, o pequeno, médio e o grande produtor estão inclusos do mesmo problema, do mesmo endividamento, da mesma dificuldade, da mesma burocracia para o acesso a crédito. E isso para nós gera uma estranheza gigantesca.
A gente não pode ficar mais uma vez à mercê de decisões políticas, de vontade política e de um governo que infelizmente tem tratado o agro com o desprezo que esse governo tem tratado. Pois é, e é justamente por causa dessa ineficiência do Plano Safra, que vem sendo apresentado ano após ano pelo governo Lula, que hoje os produtores estão endividados, totalmente endividados. E no momento em que o Congresso Nacional, o Senado já fez a sua parte, aprovando um projeto de renegociação dessas dívidas, o presidente da Câmara hoje vai se reunir com a equipe econômica do Ministério da Fazenda em um aceno ao governo Lula, Daniel, e promete não pautar o que já foi aprovado no Senado, ou seja, Hugo Mota está do lado do governo Lula e não dos produtores rurais nesse momento em que muitos deles, principalmente destaco aqui a região sul do país, onde mais de 40 produtores rurais, por conta de suas dívidas, já tiraram a sua própria vida, porque eles têm valores ali, não aceitam ficar devendo para a União e acabaram tomando essas decisões. Então é algo que abala não só a economia do nosso país, como também a família brasileira. Daniel. Obrigado pelas informações, Berenice Leite. O Alexandre Bertoncello, nosso economista convidado semanalmente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, analisa o Plano Safra 2026-2027 do governo Lula. Bom dia, Bertoncello, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Berenice e a todos os telespectadores. Até para contribuir nessa fala da Berenice, da onde vem o endividamento, só para as pessoas entenderem o processo. Quando eles anunciam 525 bilhões do Plano Safra, é bom entender que existe uma parcela relacionada ao que a gente chama de preços controlados e livres. Os controlados são aqueles juros que eles colocam ali, 9% e 12%, que representa 189 bilhões desses 525 bilhões. Para quem é agricultor, sabe do que eu estou falando. Você vai ao banco e fala, eu quero esses juros. O gerente fala, não, esse já acabou, só tenho esse. Que são juros ainda maior do que o anunciado. Então, o Plano Safra, esses 189 bilhões, representa 36% do Plano Safra, que são com juros um pouco menores do que o que existe no mercado. O resto, os juros são maiores. O endividamento do setor agrícola vai continuar e a chamada pauta-bomba da renegociação dos agricultores representa mais ou menos 10 bilhões por ano, muito menos do que o prejuízo das estatais ou dos gastos de viagem do governo. Eu concordo com o deputado e com a Berenice. O governo está do outro lado, não do lado dos agricultores.